Pedro, está escrito: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus, está só nesse versículo? A mulher sábia, a sabedoria que vem do alto, né? Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos e muitas das vezes a gente não consegue alcançar. Sabemos que com Deus é tudo mais fácil, mas muitas das vezes a gente quer agir da nossa maneira achando que vai dar certo e não dá certo não, irmãos. Eu passei por muitas tribulações, muitos anos atrás, no meu primeiro casamento, que eu sou viúva, me casei de novo com o pastor Josias, e sempre quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de contar um pouco do meu testemunho para servir para muitas pessoas, que às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra amiga, saber como agir, como eu agi, como Deus transformou a minha vida, transformou o que era treva em luz. Na época eu era bem novinha, eu tinha 16 para 17 anos, já tinha meu filho, com 16 anos. O meu esposo, ele fazia muitas coisas erradas. E muitas pessoas da família diziam para me largar, para me deixar, mas eu amava ele. E ele bebia muito, ele usava droga, ele andava armado. E eu ia para muitos bares buscar ele. Eu ia para Chavante, eu ia ali para o Celso Bar, eu ia para Farrula, para vários lugares, e eu ia a pé. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, porque Deus não deixava acontecer nada. Às vezes era de madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixava meu filho em casa sozinho, deixava a porta encostada e dizia para ele que eu morava na época no quintal da minha casa, tinha 4 casas. E eu tinha assim, muita sabedoria dos meus pais, que eu via como minha mãe agia com meu pai. E ninguém sabia de nada, que eu saía, que eu buscava ele bêbado nos bar, porque eu não dava assim, tipo, brechas, eu não brigava, porque eu sabia que mesmo ele com todo o vício que ele tinha, ele era o governo da casa. Eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Meu pai bebia também, mas meu pai não era igual a esse esposo. E eu via da forma que minha mãe tratava meu pai, e eu sempre dizia: quando eu crescer e casar, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser submissa, eu quero respeitar o meu esposo. Que muitas mulheres pensam que o marido ainda não é convertido, bebe ou fuma, e elas querem peitar os maridos dentro de casa. Não tem como Deus agir, porque Deus não vai mudar o seu marido. Para Deus mudar o seu marido depende da sua mudança, porque é o governo do homem, porque o homem representa a Cristo e a mulher representa a igreja. Pois não é a igreja que dá ordem a Cristo, é Cristo que dá ordem à igreja. Você tem que resolver sim, com o seu joelho no chão, rosto no pó, orando. O Espírito Santo vai te dar a direção como Ele me deu, como Ele me deu com o meu falecido esposo. E muitas pessoas diziam: não tem jeito, Yara, pau que nasce torto, morre torto, né? Pau que nasce torto, morre torto. E eu dizia: não, Jesus é carpinteiro, vai consertar. E certa vez uma vizinha minha me chamou para ir a uma igreja, e eu fui com ela, e eu vi o pastor lá, usado por Deus como o pastor Josias, que fala na bucha sem rodeio, porque eu nunca gostei de pregação no mamão com açúcar. Eu sempre gostei da palavra que alimenta, aquela palavra que pega na ferida e arde, mas sara. Eu nunca gostei de pastor meloso. Eu gosto da palavra nua e crua, do jeito que ela bate e fica. E ele falou para essa moça, ela estava com depressão, e ele disse: minha filha, você vai tomar vários remédios, louvado seja o nome do Senhor, e não vai te fazer efeito nenhum. Esses remédios vai delatar o seu estômago e você só vai piorar. Depressão é espiritual, isso aí é demônio, você tem que lutar para você ser liberta. E de todas as igrejas que eu visitava, desde quando meu filho tinha 2 aninhos, eu achei diferença nesse pastor. E eu resolvi frequentar os cultos dele. Quando ele terminou de conversar com ela, ele orou por ela. E aquilo me chamou a atenção. Quando ele falava com ela, eu sentia aquilo para mim. Eu falava: meu Deus, em toda essa igreja que eu vi, eu nunca vi um pastor assim tão usado pelo Senhor. E eu quero isso para mim. Ele falava, conversava com a minha vizinha, mas tudo que ele estava falando, aquilo estava me dando aquele ânimo. Aí eu falei: gente, eu tentei sozinho, não consegui. Eu só de ouvir. Ele falava a palavra, a palavra de Deus sara, cura e liberta. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei: Senhor, tantos anos eu buscando meu esposo nos bares, eu dando banho nele, cuidando dele, e eu agindo do meu jeito, nada está resolvendo. E esse pastor está dizendo que a palavra do Senhor sara, cura e liberta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu comecei a frequentar, meus irmãos, essa igreja. E tudo que aquele pastor mandava eu fazer dentro da palavra, sem eu ser crente, eu fazia. Ele falava: mulher, você tem que deixar de ser
perneta, focinho de porco, para de peitar o seu marido como ovelha do homem. Aí eu falava dentro do meu coração, bom, isso aí eu já não faço, eu não peito o meu marido porque eu tenho a educação do meu pai e da minha mãe, como eu tenho que agir. Aí ele dizia, você tem que ser mais calma, você não vai estar gritando com o teu marido. Eu falava, glória a Deus, isso também eu não faço. Então para mim foi mais fácil, porque eu tinha espelhos em casa, meu pai e minha mãe. E eu comecei a obedecer a palavra, eu não sabia orar, não sabia como agir, mas o Espírito Santo, mesmo sabendo que eu era do mundo, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia como agir, mas o Espírito Santo foi trabalhando tudo que o pastor falava, eu praticava em casa e eu dizia, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor como aquele pastor tem, que é o meu pai espiritual, pastor José Luiz André, da igreja pentecostal, a luz do mundo lá de Areia Branca, ali perto da Fumbel. Aí eu dizia, Senhor, eu quero ter conhecimento da sua palavra, eu quero ter intimidade com o Senhor, como o pastor André tem. E nós fomos trabalhando, eu levantava, eu me acordava de madrugada para me orar, eu orava do jeito, eu falava assim nas minhas orações, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, se o Senhor libertar o meu marido, se o Senhor visitar a minha casa, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e nunca mais eu deixo o Senhor, eu falava para ele. E ele começou a trabalhar na vida do meu esposo. Tinha vez que ele saía para o trabalho, vinha cedo, mas tinha vez que ele saía, bebia mais, vinha mais drogado. E o pastor já tinha avisado, como o pastor Josias sempre fala, quando você está orando por alguém, aquela pessoa começa a fazer coisa pior, é porque a tua oração está funcionando. E o meu pastor falou isso. Ele está bebendo mais, está chegando assim, está chegando assado, minha filha, não desiste. Isso aí é porque Deus está trabalhando, você tem que continuar orando. E eu orava, eu fazia jejum, eu levava a roupa dele, levava a garrafa com água, sabonete. Eu começava a ungir os sapatos dele antes dele sair, eu ia lá, levantava o ungia. E ele gostava muito de beber. Às vezes a gente fazia compra, porque a gente ia para o mercado longe, e sem eu ser crente eu já tinha vergonha de comprar bebida lá perto de casa. Eu ia para um lugar longe, eu ia para o Vianense, ali para aquela banana chavante, eu comprava, levava para casa, eu ungia, eu botava tudo no quarto, eu orava, Senhor, me vinha tomar nojo. Eu levava óleo ungido, eu ungia, botava óleo ungido na salada, botava no feijão, e tudo que o meu pastor mandava eu fazer, eu fazia. E Deus foi trabalhando na vida dele. Eu buscava ele na rua, tinha vez que ele tinha urina solta, o diabo fazia eu passar essa vergonha. Ele bom, era normal, ia no banheiro normal, mas quando ele bebia, o diabo fazia ele se urinar todo na rua, e eu segurava ele no meio da rua, trazia. Tinha pessoas que perguntavam se eu não tinha vergonha. E eu dizia, eu não tenho vergonha porque eu estou carregando meu marido. Eu não estou carregando o marido de ninguém, eu dizia assim. E foi muita luta, foi muita beleza. Passei momentos difíceis com ele, passava às vezes procurando ele, todos quanto é canto, chegava em casa às vezes 3 horas da manhã, eu não achava, e eu orava, fazia do jeito que o pastor dizia para mim fazer. E o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma tão grande, porque a gente não vê, tem momentos que a gente pensa que a gente está só, quando acontece algo na nossa casa, com o filho ou com o esposo, tem momentos que você fala, meu Deus, eu estou orando tanto, o Senhor não está ouvindo, é um momento que ele está mais perto da gente. É no momento quando a gente pensa que ele não está perto, ele está. No momento quando a gente pensa que a gente está só, a gente não está só. Tem momentos que a gente pensa que a gente está orando, não está adiantando, é aí que ele está trabalhando, porque ele trabalha no silêncio. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E teve uma certa tarde que ele disse para mim que ia para a igreja. E eu passei a roupa dele, fiquei esperando. Fui para a igreja, voltei para a igreja, tentei achar ele, não consegui. Quando foi mais ou menos 1h pouca da manhã, ele chegou, e eu acho que foi uma overdose que ele teve. Eu não sei se é porque eu não entendo esse negócio de droga, esse negócio. Eu só sei que ele ficou no banheiro para me dar um banho dele. Quando eu fui buscar roupa, ele foi assim, escorregando pelo azulejo da parede do banheiro. Os olhos dele foram ficando branco, ele ficou todo gelado, ele foi caindo. Mas no meu coração, eu sabia que aquilo era espírito de demônio saindo dentro dele, porque eu tinha certeza no meu coração que o Espírito Santo estava visitando a minha casa para tirar as trevas e a luz entrar naquele momento. E meu filho começou a querer chorar, e eu com medo da minha irmã, da minha mãe ouvir, eu falei para ele, não grita, fica calma. Eu pergunto, meu pai está morrendo, ele começou a ficar nervoso. Então eu a boquinha dele, filho, não grita, Deus está trabalhando, Deus está libertando seu pai. E ele foi caindo no chão, dali ele ficou, com o tempo ele foi voltando aos poucos, e na outra semana eu fui para a igreja de novo, não comentei nada com o meu pastor. Querer gosto do pastor Josias, não precisa de você chegar e contar a sua vida. Quando é o nome de Deus, o Espírito Santo mesmo revela, ele fala toda a sua vida, sem ser preciso você contar nada. Esse é o verdadeiro nome de Deus. E eu fui para a igreja, quando foi outro dia de manhã, ele estava na porta, chegou para mim e falou, filha, vamos separar. Eu estou casando você sofrer muito. Eu falei, não, casamento para mim é até a morte. Não, nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa batalha.
trabalho. Ele nem sabia que eu estava fazendo um propósito para ele, porque ele chegava do serviço e ele não ia para casa, ficava nos bares. E quando ele voltava, ou quando eu trazia ele para casa, ele não sabia que eu tinha o culto, que eu estava fazendo um propósito por ele, porque isso é muito importante, não desista. Se você tem um filho, se você tem um esposo, uma mãe, uma irmã, pode deixar quem quiser falar, não tem jeito, é cachaceira, é maconheiro, é o que for. Para Deus tem jeito. Deus é a solução para tudo. Não tem droga, não tem câncer, não tem AIDS que Deus não resolve. Porque o nome do Senhor é o nome acima de todos os nomes. Ele deu jeito no meu marido, que muitas pessoas não tinham jeito, mas ele deu jeito. E nesse dia que ele falou que queria separar, me fazendo sofrer, eu falei, não, nós vamos vencer essa batalha juntos. E para a honra e glória do Senhor, certo dia ele foi trabalhar, o colega comprou uma cerveja, quando o rapaz abriu a cerveja, botou no copo, quando ele pegou o copo, ele me disse isso para mim, que ele, na mente dele ficou um filme assim. Perdão. Ele se lembrando, eu carregando ele, eu dando banho nele, dando comida na boca dele, ele se sentiu tão envergonhado que ele imaginou que os colegas todos estavam vendo aquela cena, mas era só ele que via aquela cena. Ele disse para o colega, eu a partir de hoje eu não bebo mais, eu vou para casa, vou para casa que a minha esposa e meu filho estão me esperando. Ele chegou em casa e disse para mim, filha, a partir de hoje, eu nunca mais vou beber nem fazer nada de errado. Eu preciso da ajuda de Deus e da sua ajuda. Aí que Deus agiu. Porque não adianta você estar lutando por uma pessoa se a pessoa não tem aquele querer de mudança, aquele querer para mudar. E para a honra e glória do Senhor, na outra semana ele recebeu, mudou todos os tipos de roupa. Muitos colegas ficaram zombando, falando que ele ia parar de beber no copo pequeno para beber no grande. A maioria já morreram tudo. Até primo dele, ele encontrou morto dentro de casa com cirrose, porque não acreditou na libertação do meu marido. E os bares que ele caía, a gente foi para a igreja de braço, na primeira semana para mim foi uma glória. Eu de braço dado com ele com a Bíblia na mão e eu dizendo, Satanás, aonde ele ficava caído? Aqui no bar, eu vinha buscar. E muitos riam de mim dele. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos passando frente a esse bar para ir para a casa do Senhor. E quando nós chegamos dentro da igreja, porque eu peguei amizade com as meninas lá rápido, com as obreiras, com as missionárias. Quando a gente entrando, ele entrou, o pastor viu a diferença no rosto dele, porque quando Deus muda a vida do ser humano, a pessoa pode ser cracudo, o que for, mas quando Deus toca, o Espírito Santo muda de dentro para fora, o seu rosto transforma, você pode ter 100 anos, a tua fisionomia muda, o seu modo de falar, o seu modo de agir, porque o Espírito Santo habita dentro de você. É muito importante você buscar a presença do Espírito Santo, tudo que for fazer, pedir a direção dele, porque é só ele que nos direciona o caminho certo. É só ele que nos mostra, é desse lado que você tem que ir, você tem que seguir o caminho que Jesus manda você seguir. Quando eu falo para muitas crentes que o Espírito Santo não obriga você a ser crente, ele não é invasor, não é o diabo. O Espírito Santo bate a porta, se você abrir, ele entra. O diabo não, se você deixar na brecha, ele entra e faz um ninho na sua vida, ele entra e faz um ninho na sua família. E nós fomos para a igreja, e assim que a gente foi para a igreja, foi em novembro, em dezembro tinha batismo, eu já pedi o batismo, pastor, eu quero me batizar. E eu contei esse testemunho dele, e os pessoal ficaram maravilhados. Menina, tu passou por tanta luta, você é tão novinha. Eu falei, não, foi preciso eu passar por isso, para poder contar a experiência de vida que eu tenho. E hoje eu tenho raiz espiritual. Porque se porventura qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu sei o que Deus fez na minha vida, a força que Deus me deu no passado. Se eu passar por qualquer situação, de novo, eu sei que eu vou suportar, porque eu estou firme na rocha. Eu não largo esse Deus por nada. Deus é maravilhoso. Eu fazia capoeira, eu gostava de brigar com os outros, eu gostava de bater, eu gostava de funk, aquelas coisas, tudo quando eu era novinha. Quando eu era novinha, eu gostava dessas coisas. Mas Deus me limpou de tudo isso. Hoje eu não sou mais encrenqueira, meu apelido na capoeira é todo tempo. Cada um tem um apelido. Não se chama pelo nome. Não sei se você sabe disso, né? Do meu falecido esposo era Bigode, que ele tinha um bigodão grandão. Do meu filho era Bob, o meu era Dona Encrenca. Eu gostava de caipira, dançava caipira por esses mundos toda fora, mas isso é coisa de jovem. Mas quando Deus entra, Deus limpa, Deus tira tudo aquilo que desagrada a Ele. Por mais que a gente seja crente, até hoje a gente tem algo que desagrada a Deus, a gente sabe. Por isso que a gente vive pedindo perdão. Não tem crente assim, eu sou santo, me batizei, não preciso pedir perdão. A gente tem que pedir perdão na dor 24 horas. A gente pega dormindo, a gente pega a gente passa na rua, fala alguma coisa que não devia, ou fica zangado com o irmão, porque nós somos falhos, nós somos carne. Então nós temos que nos policiar a cada dia, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, de cumprimentar o irmão. Eu só sei, irmãos, que eu sou muito feliz, muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Meu esposo, depois, quando ele se converteu, depois de 7 anos, ele pegou um câncer no esôfago, o esôfago foi para o estômago, depois ele
veio falecer. Ele era muito teimoso, não gostava de ir para médico. E quando descobriu o câncer, ele só durou 9 meses. Depois que descobriu, não tinha mais o que fazer. E ele conversou muito comigo. E uma semana antes de eu me internar, a gente ficava até 1h da manhã conversando. E ele disse para mim, isso eu nunca esqueço. Eu sempre falo muito com meu esposo, o pastor Josias, lá em casa sobre isso. Ele dizia para mim, filha, aconteça o que acontecer, nunca deixe Jesus. Nunca, filha, não aceita que ele me chamava de filha. Não aceita ninguém nunca te humilhar. Você nunca deixa, filha, ninguém vai te fazer sofrer. Fica com Jesus, não largue a cruz até o fim. Ele dizia para mim. E ele dizia para o nosso filho também, mas cara, você está vendo o exemplo como eu trato a sua mãe. Trata a sua esposa dessa maneira, nunca grite com ela, nunca fala alto, nunca faz isso, nunca faz aquilo. Você está vendo o exemplo eu da sua mãe? Quando foi na outra semana, internei ele dia 9, quando foi no dia 17, ele faleceu. E foi um sofrimento muito grande, porque 26 anos não é 26 dias. Sofri muito, fiquei depressiva, mas eu me lembrei do que o meu pastor falou, que depressão é coisa do diabo. Eu repreendia aquele mal, ia para a igreja, servia a Santa Ceia, me dava crise de choro, as mulheres estava sentada, mas eu não desisti, não larguei a cruz. Fiquei viúva, fiquei triste, meu filho casou, foi ter a vida dele. E eu lá mexendo no Facebook para distrair a mente, encontrei uma pessoa já pronta. No meu passado, o meu marido bebia, fumava, e Deus consertou. Mas Deus é fiel. Ele viu a minha luta que eu tive com o meu primeiro esposo, ele me honrou com o meu segundo esposo, que é o pastor Josias. Esse já vem pronto, de fábrica, desde a barriga da mãe. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada de errado. Serve a Deus desde a barriga da mãe dele. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Não estou dizendo que, eu passei tanta luta, Deus vai... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que Deus honra. O que eu passei com meu esposo, tudo que eu fiz por ele foi por amor, cuidei dele com todo carinho. E Deus não pode dizer que Deus me deu, que Deus não dá homem nem mulher para ninguém. Mas Deus sabe o que faz. Eu achei, vou dizer que eu achei no Facebook, ele pregando, e tudo que ele pregava, eu ia na Bíblia para conferir. Primeira coisa que eu fiz, eu olhei logo para a mão dele. Opa, não tem aliança, vou pegar esse peixe. Eu olhei logo para a mão, não tinha aliança, maravilha. Aí, falei, vou pegar para mim. Eu olhei para a mão, não tinha aliança. Ele pegava ali, está aqui, está escrito. Eu olhava lá, está conferindo tudinho lá, então esse homem de Deus. Chamei uma cliente minha para poder ir para a igreja que estava pregando uma vez. Sentamos lá atrás, a igreja estava lotada. E eu olhei para Jesus. Bora buscar, Senhor, seja o que Deus quiser. Mas ele me jogou um bafo quente primeiro e... Eu que jogar o bafo quente nele, ele que me jogou o bafo quente. E estamos aí para a glória do Senhor, fazendo a obra do Senhor junto. E eu só tenho que agradecer esse Deus pelo homem maravilhoso que eu encontrei. Um homem de Deus, um homem fiel. Um homem que é 24 horas ligado a Jesus, que até na hora, até dormindo, ele prega. Ele prega plantando as coisas, ele planta lavando o carro, ele prega no mercado, aonde ele for, ele fala de Jesus. E para mim é muito maravilhoso ter uma esposa. Eu sou uma mulher privilegiada. Eu posso bater no peito e dizer, eu sou uma mulher feliz pelo marido que Deus ajudou eu encontrar. Não vou dizer que Deus me deu. E fica com essa palavra nessa noite. Temos que ter sabedoria para tudo. Se está passando por alguma situação, não conte para ninguém a não ser Jesus. Se está com problema no seu lar, com seu esposo, só tem 3. Você, teu marido e o Espírito Santo. Não conta para a mamãe, nem para papai, nem para parente nenhum. Porque a maioria dos parentes quer ver sua derrota, não quer ver você bem. Então, conta os problemas para Jesus. Ora, crê, coloca a tua conta no pó, que o Espírito Santo vai agir na sua vida, assim como ele agiu na minha vida, ele vai agir na sua vida também. Assim eu agradeço a minha rica e grandiosa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.